Altezas Reais, Srs. Duques de Bragança e Príncipe da Beira, Altezas Sr. Duque do Porto, Sra. Dona Maria Francisca, Sr. Duque de Viseu, Distinto Orador, Sr. Professor Dr. Pedro Soares Martínez, Sr. Presidente da Causa Real, que ainda não chegou, ilustres Presidentes das Reais Associações do Porto, de Coimbra, da Beira Litoral, do Ribatejo e de Viseu, caros associados da Real Associação de Lisboa e do Grêmio Literário, minhas senhoras e meus senhores. Antes de passar a apresentar o nosso ilustríssimo palestrante, que na verdade dispensa apresentações por ser uma figura das mais gradas da Universidade e da cultura portuguesas, gostaria de expressar a enorme honra que constitui para a direção da Real Associação de Lisboa e para mim em particular a promoção desta homenagem ao Sr. Dom Duarte Nuno na passagem dos 40 anos sobre a sua morte. Porque é da mais elementar justiça rememorar este nosso saudoso príncipe, que em circunstâncias tão adversas chega do exílio à sua pátria, onde o seu coração for ensinado a residir, para assim se entregar ao serviço dos portugueses com uma enorme generosidade e sentido de sacrifício, mas também porque a matriz da monarquia é a continuidade, de que o Sr. Dom Duarte Nuno, com a sua abnegação, foi mais um elo dos muitos que formam a corrente dos príncipes portugueses, corrente que sempre ajudou a suportar a independência portuguesa e a soberania nacional. É o homenageado de hoje que torna possível o homenageado de hoje que torna possível estarmos aqui e agora, em tão expressivo número, reunidos em torno do Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, e do Príncipe Real, Sr. Dom Afonso, que simbolizam nas suas reais pessoas a permanência da pátria que amamos e de que não desistimos. Confrontados com a ausência do professor Dr. Fernando Amaro Monteiro, por razões de saúde, e em modo de tributo e com os votos do rápido restabelecimento, gostaríamos de vos dar a conhecer ou relembrar a proclamação de 1959, retirada da sua obra Salazar e o Rei. Foi em fevereiro de 1959 que o Sr. Dom Duarte Nuno encarregou Francisco Sousa Tavares, Fernando Amaro Monteiro e Rolão Preto de redigirem um projeto de mensagem aos portugueses, onde, sem se fazer apelo à força das armas, resultasse uma dissociação clara face ao Estado Novo e um apelo à conciliação nacional. Esse documento, conhecido como Proclamação de 1959, nunca foi divulgado aos portugueses, e essa proclamação, na sua versão definitiva com as emendas do próprio Dom Duarte Nuno, vai agora ser lido pelo Luís Barata, Vice-Presidente da Real Associação de Lisboa, porque merece ser conhecido de todos, desde logo pelo que revela do pensamento do nosso homenageado. Passo a palavra então ao... Proclamação do herdeiro dos reis de Portugal, Dom Duarte Nuno, Duque de Bragança, aos portugueses. Portugueses, desde que por morte do meu primo El Rei Dom Manuel II, eu herdei a total representação dos princípios que fizeram a grandeza da pátria, sempre tenho procurado manter-me na posição política de silêncio e de afastamento que deve caracterizar a conduta do depositário de uma herança sagrada, situada por princípio acima de todos os partidarismos e todos os interesses de facção, porque se identifica com a própria história nacional. Com a ajuda de Deus, conservei até hoje essa linha de rumo, de acordo com o exemplo que nas agruras do exílio recebi do meu pai e que a todos deu o monarca destornado em 1910. Porém, fiel como eles às leis da honra e pronto para todos os sacrifícios pessoais pelo bem comum, eu creio ser meu dever intervir no momento atual em que parece estar em causa o interesse nacional. Perante a gravidade dos problemas que se levantam, poderia o meu silêncio parecer uma renúncia, e nunca, em caso algum, renunciarei à responsabilidade que herdei dos reis de Portugal e devo integramente transmitir à minha descendência. Eis porque hoje me dirijo a vós, portugueses, todas as raças e todos os credos, exortando a que atenteis nas perspectivas angustiantes que assombram o futuro da nossa pátria querida. Elas são o resultado fatal daqueles graves defeitos políticos, já por mim denunciados em 1945, por ocasião do nascimento do Príncipe da Beira. A inexistência de autênticas instituições políticas, substituída pela ação efêmera dos homens, e a teoria do poder assente na transitoriedade e no empirismo de todos os regimes pessoalistas. A homenagem que presto à reta intenção de muitos dos governantes, ao parcial acerto da administração pública e à constante defesa da ordem interna e da paz exterior, não pode, porém, anular em meu espírito o preço elevado que representa o atrofiamento das liberdades públicas e a menor consideração pela dignidade humana. Aquela dignidade que deve, nas palavras de Sua Santidade Pio XII, constituir o limite e a medida de toda a ação política. Como também receio que a ordem, na medida em que é filha do constrangimento e não de uma sã harmonia social,
possa, num futuro breve, volver-se no caos irreparável da desordem. Eu, como herdeiro dos reis que promoveram os vossos direitos fundamentais e defenderam contra todas as pressões a vossa integridade, não quero deixar de denunciar em nome de um passado cujas lições nenhum improviso poderá ofuscar o erro de todas e quaisquer situações que, fazendo tábua rasa do direito público e do princípio institucional, alicerçam o poder em prestígios pessoais. É em momentos de crise como aquele que se avizinha que mais dolorosa se torna a ausência de uma autoridade que, pela sua origem e natureza transcendentes, tenha o poder natural de arbitrar e defender o equilíbrio e a unidade nacional. As experiências políticas e sociais do nosso tempo, longas ou fugazes, têm-me arraigado na convicção de que o rei, como procurador histórico da nação, é o mais natural processo de defesa e manutenção das liberdades públicas perante a força, a autoridade e as largas funções que caracterizam o Estado moderno. O monarca não está por natureza enfeudado a uma direita ou a uma esquerda e por isso ele tem em si o dom de libertar as instituições sem que perigue a autoridade do Estado. À sombra da instituição monárquica, o diálogo das opiniões pode prosseguir livremente como elemento fundamental na evolução progressiva do país. No seu próprio interesse e dos seus descendentes, o rei é a garantia do respeito das leis fundamentais da vida pública, o fiador das liberdades naturais e legítimas do povo e, finalmente, o zelador da justiça social. Creio ser possível, na aparente desorientação dos espíritos, encontrar o denominador comum do pensamento político, da ansiedade popular, das opiniões dos homens cultos e das vitais exigências da grei. Será ele uma síntese política em que a ação de um governo eficiente e forte se exerça no estrito acordo das regras da moral cristã e do direito público, respeito como limita os inalienáveis direitos da pessoa humana, faça florescer as liberdades públicas e associativas e seja condicionado e fiscalizado por uma genuína representação nacional. É esta, aliás, a grande tradição da monarquia portuguesa. E creio que vós, portugueses, sabeis reconhecer a vantagem que a instituição real vos oferece na realização e defesa do harmonioso edifício de um Estado verdadeiramente nacional. Na hora em que vos dirijo estas palavras, uma apreensão profunda pesa nos espíritos mais esclarecidos em relação às circunstâncias graves que do exterior começam a pairar sobre o futuro das províncias ultramarinas portuguesas. Creio ser grave dever de todo português meditar sobre o melhor condicionalismo que é possível criar para conservar além do tempo a unidade e a grandeza da pátria. Penso que a excessiva centralização administrativa pesa hoje na sã evolução do ultramar, mas a descentralização que reputo urgente tem que ser concedida à sombra de um princípio de unidade política e constitucional que saiba e possa prevalecer naturalmente sobre a fecunda diversidade de cada província. Só assim será possível trazer do domínio das ideias para o domínio dos factos o belo sonho da comunidade lusíada. Haverá, por acaso, instituição que mais naturalmente possa realizar essa unidade, perpetuá-la no tempo e simbolizá-la no sentido e no amor dos povos que a instituição real? Quereria que as palavras que vos dirijo a vós, portugueses, fossem para todos um elemento de paz e de esperança. Longe de ambicionar ser o chefe de uma facção, só no amor de todo um povo eu saberia buscar a fonte da minha autoridade e do poder real. Sempre os meus antepassados foram reis de todos os portugueses, e a história registra que o rei foi o aliado natural do povo humilde, sofredor e bom da terra portuguesa. O ideal que vos proponho, que proclamo necessário à vossa inteligência e ao vosso coração, é cimentado no respeito do homem e da sua liberdade, na ânsia de uma justiça social ampla, no sentimento de uma autoridade consciente e forte, mas profundamente legal e humana, e busca libertar a nação do abraço do Estado, para de novo poderem florescer em torno da coluna real as instituições múltiplas de uma nação viva, pujante, livre e próspera. Nesta encruzilhada do destino nacional, eu peço a Deus, humildemente ligado àquela fé que deu aos meus avós o direito de se chamarem fidelíssimos, que dê às minhas palavras a graça de unirem os portugueses num fraterno abraço, num imenso desejo de matarem o ódio e todos juntos continuarem em Portugal. E a todos saúde, ricos e pobres, homens da cidade e do campo e da fábrica, do campo e do mar, ignorantes e sábios, homens das Forças Armadas que deram glória e lustre à terra e aos reis e são os depositários da virilidade lusitana. Eu vos quero muito e sempre estarei convosco até ao fim. Viva Portugal! Coimbra, Palácio de São Marcos, fevereiro de 1959. Sem mais demoras, passo a apresentar o nosso conferencista, cuja presença muito honra esta iniciativa. O professor Dr. Pedro Mário Soares Martínez licenciou-se em Ciências Jurídicas em 1947
e em Ciências Político-Económicas em 1949 pela Faculdade de Direito de Lisboa, em cujo quadro docente ingressou em 1950, na qualidade de segundo assistente. Doutorou-se em Ciências Político-Económicas pela mesma faculdade em 1953, tendo logo seguidamente sido contratado como primeiro assistente. Foi aprovado por unanimidade nos respectivos concursos de provas públicas, professor extraordinário em 1956 e professor catedrático em 1958 do Grupo de Ciências Jurídico-Económicas da referida faculdade. Aí regeu, desde 1953, todas as disciplinas do seu grupo: Economia Política, Finanças, Direito Fiscal e Direito Corporativo, em alguns anos letivos cumulativamente, e ainda às cadeiras de Direito de Trabalho, História e Diplomacia, de que é seguramente o mais profundo cultor, História das Relações Internacionais e Filosofia do Direito. Lecionou também algumas das referidas disciplinas na Universidade Católica Portuguesa e em algumas escolas privadas. Continua a reger atualmente, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a cadeira de Economia Política nos cursos de mestrado e de doutoramento. Foi funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros entre 1948 e 1956. Participou em diversas comissões e de missões individuais de serviço público, NATO, Reforma Fiscal, Bolsa de Mercadorias e algumas delas no estrangeiro. Desempenhou as funções de procurador à Câmara Corporativa entre 1960 e 68 e foi Ministro da Saúde e da Assistência entre 1962 e 1963. Advogado inscrito pela Comarca de Lisboa, além da atividade forense e de consulta jurídica, exerceu diversos cargos de administração, de fiscalização e de consulta em diversas empresas, designadamente dos setores bancário e segurador. Tem muita extensa colaboração em publicações nacionais e estrangeiras, designadamente na Enciclopédia Verbo, de cuja secção de Economia tem sido diretor. É membro de numerosas e das mais prestigiadas instituições científicas e culturais. Sócio efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, sócio de número da Academia Portuguesa de História, sócio correspondente português do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sócio correspondente da Real Academia de la História, Madrid, e da Real Academia de la História da Venezuela. É também membro das Ordens Monástico-Militares de Malta, do Santo Sepulcro de Jerusalém, de Nossa Senhora da Conceição, de Vila Viçosa e de São Maurício. Vou continuar. São Maurício e de Lázaro, Casa de Saboia. Não sei se está alguém da organização. E da Constantiniana de São Jorge, duas Sicílias. Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte Nuno, Duque de Bragança, muito o honrou convidando-o em 1956 para ingressar no seu conselho de lugar de tenência, onde se demorou, circunstância que torna ainda mais oportuno o testemunho que sobre o príncipe nos irá oferecer. Homenagem ímpar, homem ímpar da cultura portuguesa, personalidade maior da Universidade de Lusa, o professor Soares Martínez não faz parte daqueles que sabem tudo sobre quase nada. Antes espraia o seu talento, a sua erudição, por muitas áreas do saber, sendo autor de centenas de escritos em todas as disciplinas que captaram o seu voraz apetite intelectual, e muitas das suas obras merecem não apenas o reconhecimento dos seus colegas e alunos, mas prémios que distinguem a excelência que caracteriza os seus trabalhos. Sem mais delongas, e penitenciando-me pelo tempo que vos tomamos, bem sabendo que não foi a mim que vieram ouvir, passo a palavra ao Sr. Professor Soares Martínez, a quem, de novo, muito agradeço. Já agora esperamos um bocadinho. Só um minuto. Vou-lhe pedir só um minuto, porque vão trocar a pilha do microfone e assim todos ouvimos melhor. Altezas Reais. Alteza. Minhas senhoras e meus senhores. Eu queria dizer, fundamentalmente, é que o senhor Dom Duarte Nuno de Bragança era o mais amável dos príncipes. E não estou a utilizar a expressão amável no sentido de cerimonioso.
mas sim no sentido de sabor clássico, de digno de ser amado. O Sr. Dom Duarte Nuno de Bragança era, efetivamente, o mais amável dos príncipes, o que foi sentido por muitos ou por todos quantos o conheceram. E é pena que esses não tenham sido muitos mais, pelo que aquele príncipe amável não teve a oportunidade de ser popular conforme o foram em Portugal e no decurso dos últimos séculos Dom Miguel I, Dom Pedro V e Sidónio Paz, o rei presidente, pois assim o que nominou Fernando Pessoa num célebre poema. Talvez porque este nome talvez venha da circunstância de os poetas, pelo menos quando sabem interpretar os sentimentos das nações, só aos reis atribuem grandes ondas de extrema popularidade. Realmente, e sobretudo, quando os povos temem pela sua salvação ou pelo respeito das suas liberdades autênticas, precipitam-se a aclamar os seus reis, quando os têm, ou quando não os têm, a aclamar os que se julga poderem vir a ser, em conformidade com a vontade divina. Foi assim que David foi elevado ao trono de Israel. A extrema popularidade é apanágio dos reis, que se tornam populares quando são justos e quando não são justos. Afinal, não são reis ou não merecem ser. Levando mesmo a pôr em dúvida a legitimidade do seu poder. Foi sempre este o entendimento cristão da realeza. A realeza pressupõe justiça, justiça integral. E era já a ideia de Santo Isidoro de Sevilha, na sua obra mestra de filosofia política e de moral, por isso simplesmente. Santo Isidoro de Sevilha e os concílios de Toledo contentavam-se para reconhecimento dos reis e da sua realeza que fossem justos, que agissem com retidão, mas dessa mesma retidão, dessa mesma justiça, haviam de resultar os extremos de popularidade em jeito de ratificações da coroação dos monarcas. Ora, o Sr. Dom Duarte Nuno de Bragança era realmente o mais amável dos príncipes. E porque essa amabilidade, essa vocação para ser amado, envolvia a serenidade, a sensibilidade, o respeito próprio e alheio, a simplicidade digna das posturas, a generosidade e a bondade, nenhuma dúvida oferecerá a decidida disposição do Sr. Dom Duarte Nuno para ser justo e firme na retidão dos procedimentos, de onde lhe adviria extrema popularidade, se para tanto tivessem sido favoráveis os ensejos que lhe foram oferecidos. O destino, porém, não quis que assim fosse. Aliás, o destino também não fora particularmente favorável à formação que a hierarquia do Duque de Bragança teria aconselhado ou teria exigido. Alguns costumam explicar que nas famílias reais os filhos segundos, quando são chamados a responsabilidades inesperadas, costumam revelar insuficiência da preparação para enfrentá-las
e a tais insuficiências se atribuíram designadamente alguns traços do curto reinado do Sr. Dom Manuel II. Mas aquela explicação, confesso, nunca me convenceu. Até porque, na convicção de que todos os príncipes, mais ou menos, e mesmo quando não destinados a cingir a coroa, devem ser reservadas funções que aconselham cuidada preparação, sempre me pareceu que na família real portuguesa, assim como noutras, aliás, não teria sido muito diversa a formação dos primogénitos em relação aos irmãos e até em relação às irmãs. As memórias do Marquês de Bombel, plenipotenciário francês em Lisboa, em finais do século XVIII, nas referências aos diversos membros da família real portuguesa, apenas reforçaram nesse ponto, quando as li, os meus anteriores entendimentos. A infância do Sr. Dom Duarte Nuno foi passada, como todos sabem, ao sul de Viena, entre Baden e Wiederneustadt, naquela povoação de Siebenstein, rodeada de vinhedos, fronteiros a um famoso lago austro-húngaro, naquela casa do Parque de Liechtenstein, onde, em 1896, após o seu segundo casamento, o Sr. Dom Miguel II se fixou. E ali, não obstante algumas inevitáveis limitações e dificuldades, a educação dos príncipes, de todos eles, prosseguiu segundo os hábitos tradicionais da família real portuguesa. Hábitos esses de uma grandeza sóbria, como sempre tinha sido. O continuado saudosismo e a sentimentalidade de feição portuguesa, sempre ali dominantes, terão tido, num ponto ou noutro, o tempero talvez benéfico do rigor do gosto germânico, suavizado pela elegância da corte vienense e até dos folguedos populares do Grindzing. E a extraterritorialidade concedida pelo imperador Francisco José em 1881 ao Sr. Dom Miguel II comunicara força de cunho jurídico ao portuguesismo sentimental e cultural que o rei Dom Miguel I enraizara na família imigrada. Assim, nestas condições, tudo leva a crer que, na continuidade daquele viver habitual em Siebenstein, a formação dos jovens príncipes, filhos de Dom Miguel II e de Dona Maria Teresa de Lowenstein, teria decorrido nos termos adequados à posição que lhes adivinha em Viena, da sua origem, da sua qualidade e do próximo parentesco com o imperador. Mas aquela continuidade foi quebrada. Logo em julho de 1914, pelo início da mais violenta guerra de que havia então memória. A mobilização das nações integradas no Império Austro-Húngaro, chamadas à cobertura de 3 frentes de batalha, teve efeitos trágicos na vida das respectivas populações. Efeitos muito acrescidos pelo bloqueio naval britânico, que para mais os impérios centrais não tinham previsto quando a guerra foi desencadeada por contarem com a neutralidade da Inglaterra. A miséria geral em que foram lançadas aquelas nações, constituídas por austríacos, húngaros, boémios e outros mais, de menor extensão, não poupou
os notáveis de todo o Império, incluindo os de Viena, e dos solares aristocráticos de entre Baden e Wiener Neustadt. Começara a derrocada daquelas nações que, por sua livre vontade, tinham alcançado soluções de razoável equilíbrio sob o cetro dos Habsburgos. E começara a dispersão de muitas famílias, entre elas aquela família portuguesa, fixada naquela casa, bem portuguesa também, cita em Siebenstein, na vizinhança do Neusiedl. Os homens em idade militar tinham envergado os uniformes imperiais e tinham-se apresentado nas suas unidades. Era das tradições mantidas naquele império, ainda na sequência da unidade europeia da República Cristiana, que lá servissem nas Forças Armadas numerosos oficiais estrangeiros. E foi mesmo o caso, muito curioso, do nosso infante Dom Manuel Bartolomeu, irmão do rei Dom João V, que à frente do seu regimento imperial arrebatou aos turcos a cidade de Belgrado. Depois disso, foi convidado pelo rei, seu irmão, para assumir o comando do exército português e veio acabar os seus dias no Palácio de Queluz. O Sr. Dom Duarte IX tinha, em 1914, apenas 7 anos de idade e quando, em 1918, os impérios centrais foram forçados à rendição, as nações austro-húngaras, entregues formalmente, em termos precipitados e de legalidade duvidosa, a governantes improvisados, aquelas terras foram devassadas por multidões de prisioneiros inimigos recém-libertados e de bandos revolucionários que, em Budapeste e em toda a Hungria, bem perto de Siebenstein, sob o comando de Béla Kun, instauraram um Estado comunista. Dispersou-se então, por força dos trágicos acontecimentos, a família do Sr. Dom Miguel II, também amargurada pelos seus lutos familiares. E, no meio dessa dolorosa dispersão, o Sr. Dom Duarte, com os seus 12 anos de idade, foi levado para a casa de Brombach, na Baviera, um pouco mais segura. Um pouco mais segura porque nos Estados alemães ainda havia polícia, ainda havia forças armadas, o que não acontecia praticamente na maior parte das regiões do Império Austro-Húngaro. De modo que recolheu ali à casa da Baviera, onde vivera e falecera o rei Dom Miguel, seu avô. Ali instalado, no meio de todas as adversidades do tempo, tendo a família sido privada de grande parte das fontes de rendimento de que até ali dispunha, aquele príncipe, com o propósito de não interromper os seus estudos, deslocava-se diariamente, a pé, até uma aldeia próxima, mas que estava mesmo assim, não sei já a quantos, mas a alguns quilómetros. E por quê? Deslocava-se àquela aldeia para receber as lições de latim e de outras disciplinas que lhe eram ministradas pelo prior da paróquia. Mas assim não interrompeu os seus estudos. Passado algum tempo, seguiu para o Colégio dos Beneditinos, em Etal. Depois, para aquele afamado Colégio da Abadia de Clairvaux, a célebre Clara Válios de São Bernardo, onde foi educado o Papa Eugênio III, numerosos príncipes da Igreja e muitos outros notáveis. Seguidamente, continuou o Sr. Dom Duarte a sua aprendizagem secundária no Liceu Bávaro de Ratisbona. E, finalmente, Ratisbona, que dizia muito a alguns ramos da família,
que tinham ali grandes interesses, grande autoridade através dos séculos. E uma cidade ainda medieval de encantos extraordinários. E eu lembro o liceu era um liceu público, este liceu de Ratisbona, mas o fundo, as tradições culturais desta cidade de Ratisbona eram realmente notáveis, não ficavam atrás das tradições de Clairvaux. E, finalmente, terminada aquela aprendizagem, ingressou o Sr. Dom Duarte numa escola preparatória de Pau e na Faculdade de Agronomia de Toulouse, cuja formatura o familiarizou com as técnicas e as questões da lavoura, que tanto pesavam na economia portuguesa. Mas poderá pôr-se o problema de saber se seriam os regimes de estudo então seguidos os mais conformes com a preparação melhor ajustada aos destinados a cingirem a coroa. Tem sido essa a sorte de muitos príncipes, mas o certo é que o encargo de reinar é tão exigente que a respectiva preparação há de impor um especial aprofundamento de alguns ensinamentos e de muitas aptidões, necessariamente compensado pelo aligeiramento de outros, por forma a tornar o conjunto de obrigações suportável e compatível com todos os deveres sociais dos príncipes. Contudo, é natural que as dificuldades daqueles anos tenham contribuído para acentuar a compreensão dos outros que se notava no Sr. Dom Duarte e mais virtudes que nele concorriam também. Entretanto, ainda durante parte desta sua via sacra escolar, já sobre aquele príncipe impendiam as responsabilidades inerentes às tradições da família e às tradições do trono português, que lhes vinham do avô, o rei Dom Miguel, cuja herança política fora reavivada, não apenas por força dos legitimistas, mas também pela revolta republicana e pelas reações monárquicas que se lhe seguiram e pela aproximação entre o Dom Miguel II e o rei Dom Manuel, apoiado pela revolta republicana e exilado na Inglaterra. Com efeito, naquele ano de 1920, verificando-se já todos esses condicionalismos, o rei Dom Miguel II e o irmão mais velho do Sr. Dom Duarte tinham abdicado de todos os direitos ao trono português. Por isso, o rei, pelo menos para os legitimistas, passara a ser, desde logo, aquele menino de 13 anos de idade, obrigado a saltitar de colégio para colégio e de latitude em latitude, ao sabor das vicissitudes do tempo, que não lhe eram favoráveis. Aquela mesma guerra que eclodira em 1914 envolvera nela a Primeira República Portuguesa, lançando na Flandres e nas costas africanas largos milhares de soldados portugueses, quando nem eles, nem a nação estavam preparados para tal envolvimento. E quando é certo também que esse mesmo envolvimento a Aliança Britânica não impunha e o governo inglês nunca solicitou nem se mostrou sequer de algum modo interessado nela. Daí resultaram movimentos diversos, não obstante a ignorância em que em grande parte se vivia sobre a realidade dos acontecimentos, porque às vezes não basta declarar-se a liberdade de imprensa para que as notícias corram com rigor e com celeridade. E era o caso. Daí resultaram, dizia, movimentos diversos, que deram lugar ao sidonismo, à dita República Nova
e após o assassinato de Sidónio Pais, a uma guerra civil curta que culminou na monarquia do Norte. Os desastres então sofridos pelos monárquicos em Monsanto, no Porto e noutras partes, que merecem uma memória muito sentida e muito justa sobre os sacrifícios de então. Os desastres sofridos, dizia, muito contribuíram para o rápido alargamento do integralismo lusitano. Doutrina política muito jovem e antipartidária, cuja formação inicial é de 1914. Numerosos integralistas tinham estado em Monsanto e no Porto, arriscando as vidas, a liberdade e as carreiras. Alguns foram exilados, encarcerados e expulsos de cargos civis e militares pelas perseguições que seguiram aos insucessos. E ficou-lhes a mágoa de não terem recebido do seu rei, o Sr. Dom Manuel II, exilado na Inglaterra, nem um alento na febril arrancada, nem um lamento na penosa retirada. Essa mágoa transformou-se em vigorosa acusação através das páginas de António Sardinha, figura grada do integralismo lusitano. Mas aqueles vencidos do Monsanto e do Porto tinham recebido decididos apoios, não apenas materiais, como também pessoais, da parte da família exilada, da família de Viana de Brombach. Efetivamente, o Sr. Dom Miguel II prestou alguns auxílios àquela tentativa de restauração monárquica, independentemente de saber se eram legitimistas, se não eram legitimistas, os que levaram por diante aquele intento. E não obstante todas as dificuldades que estava atravessando o Sr. Dom Miguel II naquele ano de 1919. Isso mesmo, essa atitude do Sr. Dom Manuel II, Sr. Dom Miguel II, terá contribuído também para, logo então, muitos se juntarem aos legitimistas, que desde 1834 guardavam fidelidade ao ramo da família real, então exilado. Dois nomes muito prestigiosos do integralismo lusitano, José Pequito Rebelo, que tão bem conheci, e Luís de Almeida Braga, ainda se avistaram com o Sr. Dom Manuel II, tentando manter a obediência ao monarca deposto. Mas foi em vão, e muitos se desligaram então dessa obediência. Assim, o Sr. Dom Duarte IX, ainda na adolescência, pela abdicação do pai e do irmão, começou a ser alvo de especiais atenções políticas. Mas a continuidade penosa da Primeira República e a reação nacional de 1926, embora sem colorido político bem definido, mas da qual participaram já numerosos vencidos de 1919, amorteceram de momento o relevo da questão diagnóstica e das soluções que comportaria. Porém, em 1932, o inesperado falecimento, sem descendência, do Sr. Dom Manuel II, mais despertou as atenções de muitos para a figura do Sr. Dom Duarte IX. Com reticências de alguns que ainda procuraram eventuais sucessores entre os descendentes dos imperadores do Brasil e outros mais ainda. Mas tanto as regras de sucessão ao trono como as circunstâncias do tempo eram favoráveis à corrente legitimista, reforçada pela juventude dos integralistas, tornando-se generalizada a convicção de que se vingasse a nível do Estado Novo a preferência pela restauração, a coroa caberia, sem sombra de dúvida,
ao Sr. Dom Duarte Nuno de Bragança, que, em alguns meios, passou a ser apontado como pretendente ao trono português. Mas esta palavra pretendente em relação ao Sr. Dom Duarte foi sempre descabida, porquanto aquele príncipe nunca terá sido um pretendente à dignidade real, apenas em conformidade com a sua condição de bem marcado espírito cristão, sempre se dispôs, com humildade, a aceitar o que o destino lhe tivesse reservado. Daqui não deverá inferir-se a sua indiferença pelos benefícios que o mesmo destino viesse a oferecer, até para a prática do bem que sempre tanto lhe agradou. Mas o referido espírito cristão lhe terá sempre recordado a contrapartida de esforços e de sacrifícios que haviam de ser exigidos pelos próprios benefícios. E são sempre, sejam quais forem esses benefícios, porque os benefícios vão ter sempre contrapartida. E a contrapartida há de ser particularmente pesada em relação às posições cimeiras. Quem não sabe que assim é, ambiciando e pretendendo benefícios, sem se dispor a aceitar o passivo correspondente, há de pecar, ou por inconsciência ou por desonestidade. O Sr. Dom Duarte era claramente consciente dos seus deveres e era modelo de retidão. Por isso, nunca foi, nem poderia vir a ser, um pretendente disposto a sustentar as suas ambições em qualquer arena de competição, em luta contra eventuais concorrentes. Os reis não têm concorrentes, embora às vezes sejam forçados a submeter a rebeldes e a sufocar rebeliões, mas isso não quer dizer que tenham alguma vez pretendentes. São reis, pura e simplesmente. Logo em 1934, foi o Sr. Dom Duarte chamado a pronunciar-se com toda a firmeza e dignidade acerca da legislação que no ano anterior instituiu a fundação da Casa de Bragança, atribuindo-lhe os bens incluídos no vínculo da Casa de Bragança, sobrevivente à extinção legal da propriedade vinculada em 1863, porque legalmente excetuado do regime legal de abolição dos vínculos. Tinha Sua Alteza Real, no seu protesto de 19 de fevereiro, razões bastantes, as mais consistentes, de ordem jurídica, de ordem moral e de interesse nacional. Mas também são compreensíveis as dificuldades do Governo em reconhecer aquelas razões, o que teria sido visto por muitos, em questão de tanta monta e melindre, como uma pré-restauração monárquica, no tempo em que, na base de uma União Nacional, que já reunira numerosos republicanos e muitos monárquicos, se estava tentando construir o Estado Novo, com todas as hesitações que persistiam quanto aos rumos políticos da nação portuguesa e mesmo quanto à feição de uma monarquia a restaurar entre os que propugnavam tal restauração. Assim, por motivo de equilíbrio político, a Segunda República, desconhecendo o artigo 13 da Lei de 19 de maio de 1863, tornou o administrador do vínculo da Casa de Bragança seu proprietário, admitindo que dispusesse dos leis vinculados. Bem, afinal, o legislador de 1933 procedeu com a mesma violência do legislador de 1863, que transformou todos os administradores de propriedade vinculada em proprietários. Foi o mesmo abuso, foi a mesma violência. E porque muitos se esforçaram por quebrar aquelas hesitações que dominavam o novo regime e que dominavam também os monárquicos, diga-se de passagem, houve quem se empenhasse também
no casamento do Sr. Dom Duarte Nuno com uma princesa brasileira, descendente do Sr. Dom Pedro, imperador do Brasil, pois desse casamento resultaria finalmente a união dos ramos reais divididos pela Guerra Civil que os interesses estrangeiros tinham provocado, sustentado e decidido, de tal modo que aqueles dois ramos da família real portuguesa, por esses interesses, foram arrastados. Tal casamento havia de amortecer alguns efeitos dos mitos antimiguelistas que, largamente alimentados no decurso do século XIX, embora nunca tendo penetrado os meios populares, se conservavam ainda noutros. A fixação do Sr. Dom Duarte Nuno em território suíço, ao abrigo da neutralidade helvética, foi a solução melhor ajustada à própria neutralidade portuguesa no decurso da Segunda Grande Guerra Mundial. Nem aos interesses portugueses, nem aos da família real, conviria que aquele príncipe residisse então num estado beligerante, fosse ele qual fosse, pois sempre esse estado beligerante poderia tentar usar essa residência em seu proveito. E também lhe estava vedado instalar-se em Portugal, porquanto, por estranho que pareça, continuava proscrito. Aproveitou o Sr. Dom Duarte aquele período para satisfazer o desejo, havia muito acalentado, de visitar o Brasil, ao tempo também neutro e em paz. Através dessa viagem e das aproximações que proporcionou, designadamente com a família imperial brasileira, se ajustou o feliz casamento do Sr. Dom Duarte Nuno com a princesa imperial Dona Maria Francisca de Orleans e Bragança, celebrado em 15 de outubro de 1942 na sede de Teresópolis. Regressado o casal à Europa e instalado na Suíça, à semelhança do que acontecera em Silberstein, serviu a extraterritorialidade, agora das instalações diplomáticas, para assegurar a nacionalidade, mesmo iure soli, dos príncipes portugueses então nascidos. E foi só quando aquele casamento já fora abençoado pelos seus frutos que a Segunda República, em 1949, cuidou de reparar a injustiça das leis de banimento da família real. Nessa ocasião, proferiu o chefe do governo um discurso que envolve a aceitação do princípio monárquico e o reconhecimento da sua superioridade. Foi dito aí que príncipes portugueses só deveriam crescer e ser educados em Portugal, embalados pelo nosso mar, acariciados pelo nosso sol, falando de criancinhas a língua, sentindo a lusitanidade da terra e da gente, vivendo o seu drama, acompanhando o seu trabalho e interpretando o seu sentir. O texto é um tanto ou quanto lírico, mas tem um significado profundo. E segundo o referido discurso, príncipes assim educados, ao contacto dos vivos e dos mortos da sua pátria, são, seja qual for o seu destino, património moral da nação, património que só povos muito ricos ou muito despreocupados costumam desperdiçar. Tamanhos desvelos, tamanha preocupação relativamente aos príncipes portugueses e à sua preparação perderiam qualquer sentido se não se julgasse desejável e preferível que esses mesmos príncipes viessem a assumir responsabilidades cimeiras nos quadros da nação. Mas nesse mesmo discurso, no qual se sugeriu que os príncipes portugueses seguissem a sua educação em Portugal, sendo-lhes cedido para o efeito o Paço dos Duques em Guimarães ou outro edifício público, acrescentou o chefe do governo que, fosse qual fosse a atitude da Assembleia Nacional em face da proposta do governo em ordem à revogação da lei de banimento, reputaria inconveniente
para a tranquilidade da família portuguesa, a residência permanente no país do Sr. Dom Duarte Nuno. Foram assim, naquelas circunstâncias, oferecidas ao Sr. Dom Duarte 2 ordens de sugestões, sem dúvida de alguma complexidade e de admissível correlação. Uma respeitava a educação dos príncipes, a outra a residência a fixar pelo Sr. Dom Duarte. E uma aceitação conjunta de ambas as sugestões implicaria alguma dispersão da própria família real, que seria difícil de aceitar por parte do Duque de Bragança e talvez mais ainda por parte da Senhora Dona Maria Francisca, para quem o carinho dos filhos, a sua guarda, a sua segurança não seriam ultrapassáveis por qualquer outro interesse. E quanto à cedência do Paço de Guimarães ou de outro edifício público para a educação dos príncipes, seria fundamental a garantia e o conhecimento público de que tal cedência nunca poderia pressupor ou poder julgar-se que pressupunha qualquer especial vinculação à República ou a qualquer regime político. Mas poderiam os duques de Bragança renunciar à educação dos seus filhos? Algumas passagens daquele discurso de 20 de outubro de 1949 precisariam de ser explicitadas e suponho que não chegaram a ser. E o Sr. Dom Duarte Nuno terá preferido não seguir qualquer das sugestões, naturalmente sem desconhecer todas as dificuldades resultantes de um rei, seja quem for e onde for, residir em território da sua pátria sem que o seu direito à coroa respectiva lhe seja reconhecido. Por isso, segundo o Conde de Barcelona, Dom João, um rei só pode estar ou no seu trono, ou no patíbulo, ou no exílio. Contudo, também no Brasil, onde a implantação da República não levou ao banimento da família imperial, muitos dos seus membros continuaram a residir em terras brasileiras, sem excetuar aqueles a quem caberia a sucessão direta na coroa. Alguns brasileiros têm discutido as vantagens dessa residência para a causa de uma restauração imperial, mas o Sr. Dom Duarte Nuno decidiu, suponho que sem hesitações, enfrentar todas as previsíveis dificuldades e, graças às suas muitas virtudes, à sua sensibilidade, à sua prudência, a residência a título permanente em Portugal não perturbou a tranquilidade da família portuguesa. Antes, pelo contrário, suponho que essa presença tenha sabido corresponder ao sentir profundo da nação portuguesa. Quando conheci o Sr. Dom Duarte Nuno, já não havia dúvidas de que decidira residir permanentemente em Portugal e de que os príncipes não seguiriam os seus estudos no Paço de Guimarães. Ainda o visitei em Coimbrões, na margem esquerda do Douro, mas as minhas recordações mais vivas são já de São Marcos, palácio que lhe foi cedido para residência ducal pela fundação da Casa de Bragança. E outras recordações vêm-me da linda casa do meu saudoso amigo Luís de Azevedo Coutinho, no Largo de Santo Estevão, debruçada sobre o Tejo, num elegante requebro do seu majestoso traçado seiscentista. Também me recordo bem da bondade com que o Sr. Dom Duarte Nuno me visitou por vezes na casa modesta que tinha na Serra da Carregueira, a qual até foi por ele comparada, suponho que em razão de qualquer apagado recanto, a uma residência dos seus primos Liechtenstein. Eram frequentes naquele senhor os confrontos que pudessem ser gratos aos seus interlocutores, o que sempre levei à conta da sua ignorante bondade. Semelhante benevolência envolvia as reuniões de trabalho por ele presididas, ou os jantares do Largo de Santo Estevão, ou os almoços em São Marcos, naquela mesa redonda, coberta de recipientes,
com muitos e diversos temperos, por vezes com a presença do talentoso Rui Correia Leite, secretário do Duque e preceptor dos príncipes. Aqueles almoços decorriam num ambiente de correta vontade, com algumas intervenções dos príncipes, sobretudo de Dom Miguel, que era perguntador e chegava a questionar o Correia Leite, seu preceptor, embora sempre em termos respeitosos, sobre os mais diversos assuntos. As refeições eram mais solenes e menos ruidosas quando na presença da senhora Dona Maria Francisca. Assisti também por vezes em São Marcos às recepções do 1º de dezembro, reunindo centenas de pessoas de variadas origens e das mais diversas partes, no decurso das quais avultavam as qualidades de anfitrião do Duque de Bragança, sempre afável, solícito, sem quebra da sua natural simplicidade, atento em relação aos seus visitantes e seguidores. Recordo-me de um desses dias comemorativos da restauração, num grupo que rodeava o Duque, alguém de ar faceto e desenvolto ter tentado começar a desfiar uma história que tinha o seu quê de escabroso. Mas o ambiente frio que logo envolveu os circunstantes foi prontamente quebrado pela voz do Sr. Dom Duarte, que em tom suave, mas firme e de rosto fechado, disse apenas: "Eu nem acredito que essas coisas existam." Por tal forma, preferiu que alguns o julgassem demasiado ingênuo a esclarecer o impertinente, no sentido de que semelhantes histórias eram descabidas na sua presença e naquele local, o que, por certo, mais me magoaria. Noutras circunstâncias mais, também, com frequência, me convenci de que o Sr. Dom Duarte Nuno era extremamente hábil na arte, nem sempre fácil, de desviar uma conversa quando começava a tornar-se inoportuna, incómoda. Nem nos encontros mais prolongados e de alguma intimidade, após jantares em São Marcos, alguma vez ouvi ao Duque qualquer comentário agreste em relação a pessoas, assuntos ou acontecimentos, e costumava mostrar pela contração do rosto algum desagrado ou mesmo incômodo quando ouvia críticas menos moderadas em relação a pessoas ou a situações. Sempre as faltas e as atuações lhe pareciam-me ser cautelosas e generosas tentativas de explicação. Em face de qualquer plano ou projeto, tratava de indagar se os respectivos empreendimentos poderiam magoar alguém. E se isso era julgado provável ou apenas possível, não se devendo renunciar à ação correspondente, procurava atenuar ou compensar a mágoa inevitável. Essa sua bondade, essa sua sensibilidade extrema, bem sabida de quantos o conheciam, levava um monárquico impaciente, sedento de ações rápidas e decisivas, a dizer que o país não precisava de um São Duarte, mas sim de um Dom Duarte que se lançasse na liça com força e determinação. Por mim, porém, sempre me pareceu que a bondade e o natural pacifismo do Duque de Bragança não lhe haviam de tolher a capacidade de ação quando chegasse o momento próprio e se sentisse rodeado de uma aristocracia nacional autêntica, que com ele se dispusesse a todos os sacrifícios para garantir, com a necessária prudência, a continuidade da pátria ameaçada, sabendo que coisa é honra, e quando deve a honra preceder o proveito, em conformidade com os dizeres dos procuradores em corte, reunidos em Évora, no tempo do rei Dom Manuel I. Havia quem dissesse que o Sr. Dom Duarte Nuno, de lembrança bem atenta e viva às pessoas, às famílias, às genealogias e outras circunstâncias do mundo germânico, menos cuidava das gentes e coisas mais ligadas a Portugal. Mas importará ter presente que aqueles seus conhecimentos, gravados no espírito desde a infância,
correspondiam em larga medida às lembranças de grande parte da sua família e à saudade dos tempos passados em Zibestein e do respectivo estilo de vida no qual o amor da liberdade e o gosto de viver não travavam nem o sentido dos deveres, nem a elegância do trato. A mancha do F-Clarung do germânico, mais perturbando os indivíduos do que a sociedade vienense daquele tempo, embora sem poupar o herdeiro dos tronos, Rodolfo, não chegara a macular um ambiente que, naturalmente, forçosamente, ficou bem gravado em quem o viveu na infância e depois o confrontou com os outros ambientes nos quais viveu, nos quais se encontrou. O relevo dessas recordações, devo acrescentar, fazia parte dos encantos, dos muitos encantos da conversação com o Sr. Dom Duarte Nuno. Mas a própria constituição do seu Conselho de Lugartenência mostra até que ponto o Duque se mantinha atento ao relevo das coisas portuguesas. Aquele Conselho, embora reunindo em termos discretos, ou por isso mesmo, teve alguma influência na vida portuguesa da época. Influência essa bastante mais acentuada do que a exercida pela causa monárquica, não obstante o bom nível dos dirigentes dessa causa. E talvez isso acontecesse porque o poder e a União Nacional evitavam entrar em tratos com a causa monárquica, porquanto, se esta funcionasse à semelhança de um partido político, ou se tal se julgasse, não poderia ser consentida continuidade nos quadros de um regime que não admitia fações partidárias. Era mais fácil para a União Nacional e para o próprio poder o estabelecimento de algum diálogo, sempre discreto, por vezes com a Sra. Dona Filipa, irmã do Sr. Dom Duarte Nuno, ou mais frequentemente com membros do Conselho de Lugartenência. Mas isso tornara-se possível pelos critérios usados na seleção desses membros e por maioria de razão dos lugartenentes, desde João de Azevedo Coutinho a Domingos Fezas Vital, universitário de alto nível, que fora presidente da Câmara Corporativa. Foi meu mestre, fui seu assistente, é com muita ternura que recordo a sua figura. E depois, já no meu tempo, o lugartenente-general Bernard Guedes, que acabava de regressar com grande prestígio do seu governo-geral do Estado português da Índia e sabia aliar à firmeza do comando a sua vidade bondosa do trato. O Sr. Dom Duarte sabia escolher. Os 15 membros do Conselho, então, tinham sido selecionados na base de supostas qualidades pessoais, mesmo quando usavam nomes bem conhecidos da antiga nobreza ou títulos de origem liberal, e predominavam ali os professores universitários, divididos por Coimbra e Lisboa, sem exclusivismo para os integralistas, embora tivessem tido eles os que mais pronta e decididamente se tinham aproximado dos legitimistas em defesa da causa do Sr. Dom Duarte Nuno. Todos os agrupamentos de pendor monárquico estavam mais ou menos representados, embora não formalmente, naquele conselho. E isso só por si já daria fé do apurado conhecimento das coisas portuguesas por parte do Duque de Bragança, que sempre, com elegância e compreensão dos superiores interesses nacionais, mantinha contacto com os membros do Conselho e com os lugares-tenentes, por maioria de razão, Bernard Guedes, Braga da Cruz, o general José Esquiva, o António de Seve, esse diplomata de carreira de rara frontalidade na defesa do seu ideal monárquico, relativamente a cujo firme integralismo alguns mantinham reservas, mas reservas que o Sr. Dom Duarte Nuno procurava atenuar, usando para tanto do amplo conhecimento que tinha das coisas portuguesas
e das suscetibilidades das pessoas. Esse mesmo conhecimento das coisas portuguesas, das suscetibilidades das pessoas e ainda do forte enraizamento de ideias falsas na mentalidade dos homens comuns, limitou sempre muito do que por herança. E todos quantos queriam segui-lo, conscientes das dificuldades e atentos aos destinos da pátria. O republicanismo, com laivos de jacobinismo ateu, não se instalou em Portugal no dia 5 de outubro de 1910. É muito mais antigo. E somente, ou quase só, a fidelidade do povo português aos seus usos, ao seu viver habitual, permitiu que, através do espírito vintista que sobreviveu, a nação real não tivesse sussurrado sob o peso da legislação demolidora, das finanças desregradas vindas do cerco do Porto, dos sucessivos golpes militares e dos inevitáveis triunfos eleitorais dos governos constituídos na base daqueles sucessivos golpes. A própria nação real foi sufocada pela nação formal, que, aliada dos sentimentos nacionais, tendo arruinado a agricultura, atraiu para as cidades populações mais facilmente subordinadas ao poder e menos conscientes, mesmo quando presumendo de dotas, pela exibição de diplomas escolares. E essas populações esquecidas do catecismo e mais desligadas das famílias, foram mesmo convencidas de que para trás das revoluções republicanas e redentoras só havia o absolutismo dos reis, de ciência certa e poder absoluto, e as trevas medievais exclusivamente preenchidas numa completa confusão cronológica e lógica pelo fanatismo hipócrita dos jesuítas e pelas fogueiras da Inquisição. Assim, ficaram sem saber que o absolutismo real, uma má importação, sem dúvida, como tantas outras, uma má importação em Portugal, mas aqui no nosso país cobriu integralmente apenas a mancha de um reinado, porque Dom João V sempre a tratou de justificar-se por não convocar cortes, o que significa que não pretendia ser absoluto, nem pretendia ter ciência certa. E a rainha Dona Maria I, logo que subiu ao trono, prontamente tentou apagar os vestígios do passado absolutismo, embora travada pelas circunstâncias externas, pela Revolução Francesa e pelas guerras que se lhe seguiram. Usando da geral ignorância em que foram mergulhadas as populações, sobretudo as urbanas, e porque nas realizações humanas há sempre falhas e passivos, bastou colecionar alguns exemplos desgarrados de algumas injustiças e violências para levar muitos à conclusão de que as vias republicanas eram, se não excelentes, as melhores possíveis no mundo em que vivemos, conforme diria o Dr. Pangloss na caricatura voltairiana de Leibniz. Uns acreditaram nos malefícios de todo o passado. Outros disso se serviram para assaltar e conservar as daras do poder e os cofres dos erários, através da tirania de muitos, ou de alguns, todos eles munidos de ciência certa e de poder absoluto. E quase todos se esqueceram do acerto daquele juízo de Alexandre Herculano, segundo o qual a tirania é sempre execrável, quando exercida por 1 sobre 6 milhões, como quando é exercida por 6 milhões sobre 1 apenas. Foi débil o esforço desenvolvido em meados do século XX para desfazer as mentiras do século XIX e o seu enraizamento, sobretudo nas classes urbanas, porque o povo nunca as tomou a sério, o camponês nunca tomou a sério estas falsidades. E para refazer a opinião pública em Portugal, que não se confunde com os sentimentos reais e profundos dos portugueses,
as quais se mantiveram fiéis aos seus usos, às suas tradições, às suas fé, muitas vezes sem se perceberem de que os votos por eles expressos não correspondem nem a esses sentimentos, nem à sua vontade real. Lembro-me muitas vezes, pelos meus tratos de advogado, sobretudo, lembro-me muitas vezes que no trato forense, constantemente, diariamente, se aprecia, através dos processos que passam pelos pretórios, a validade e a conformidade da vontade declarada com a vontade real. Se semelhante destrença atingisse o nível político, ninguém ousaria sustentar a validade das eleições, por uma manifesta falta de esclarecimento de quase todos os eleitores e por má fé dos restantes. O Sr. Dom Duarte Nuno de Bragança tinha perfeita consciência da forte solidez daquela muralha que cobria as mentiras capitais usadas para inquinar a comunidade portuguesa. E nunca lhe foram facultados os meios bastantes para derrubarem a dita muralha. Não lhe foram facultados esses meios, suponho que nem pelo poder, nem pelos monárquicos. De modo que falhas houve, por certo, mas não foram suas. Para mais, muitos, na minha geração, se convenceram de alma lavada e sem quebra do amor da pátria, de que afinal, limadas algumas arestas, já se poderia viver com alguma dignidade sob a Segunda República e podia continuar-se a ir à missa dominical. Além de que, em face das ameaças que vinham de fora e de dentro, seria preferível evitar cisões que favorecessem os inimigos, conforme já tinha acontecido anteriormente. Não digo que não tenham pesado nisso também preocupações de segurança pessoal para esta espera indefinida do momento mais favorável para qualquer atuação legítima e útil. Mas assim se perderam em larga medida as muitas capacidades do Sr. Duque de Bragança e os sacrifícios que, estou certo disso, com determinação cristã, estaria disposto a suportar em razão da pátria. Mas valeu a pena. Valeu a pena tê-lo entre nós, porque nos deixou mais viva a esperança da continuidade de Portugal e a esperança até de uma reconquista admissível, possível, das nossas liberdades. Lembrando aqueles 20 anos, durante os quais, também junto dele, procurei continuar humildemente a servir a pátria e a servir o que me parecia ser o destino nacional, com muita respeitosa saudade pela sua memória, com ternura piedosa e emoção, que direi uma vez mais que o Sr. Dom Duarte Nuno de Bragança era o mais amável dos príncipes. E foi mesmo muito amado por quantos o conheceram. Teria sido amado por todos, se todos o tivessem conhecido, assentando nesse amor o consenso universal que aclama os grandes reis na gratidão do passado e na confiança do futuro, posto que a realeza, essa não se extingue, perdura. E semelhante esperança tem muito de consolador para todos os povos que sempre pretendem guardar ou reconquistar as suas legítimas liberdades e com elas, depois de enxugarem as lágrimas, readquirirem a alegria de viver. Depois de enxugar as lágrimas, readquirirem a alegria de viver. Onde a fórmula ritual da monarquia francesa. O rei morreu. Viva o rei! Viva!